alguém na família tem um câncer de próstata, existe uma chance muito grande de um dos filhos ter o câncer de próstata. E você já ouviu falar no exame de saliva para detectar predisposição genética ao câncer de próstata? Essa tecnologia, apesar de ainda não ser tão acessível atualmente, pode mudar a forma como fazemos a prevenção, principalmente para quem já tem histórico familiar da doença. No vídeo de hoje, converso com o Dr. José Carlos Baldini, especialista em urologia, que explica como esse exame funciona, quando ele deve ser feito e o que muda em relação aos testes tradicionais. Depois que sai então o diagnóstico do câncer de próstata numa pessoa, nós queremos saber se os descendentes, os parentes, têm possibilidade de ter o câncer de próstata. E é nesse sentido que entra então o inventário então genealógico, né? É o lado assim da hereditariedade e tudo mais, através dos cromossomos. Nesse sentido, então, pode ser coletado amostras então da saliva ou amostras do sangue. Uma vez coletado, é feito os exames então em todos os descendentes. Aí então você tem uma ideia de quem é que tem aquele cromossomo. Como que ele funciona e qual que é a diferença para os testes, né, tradicionais? O exame de saliva ele é direcionado a partir da intenção de identificar os genes BRCA. É dentro da cadeia genética que se vê esse tipo de exame, né? Enquanto nos tradicionais, a gente vê apenas o lado anatomopatológico. As células malignas são as que vão dizer se teve ou não, ou se tem ou não, naquela amostragem o câncer de próstata. Por exemplo, uma biópsia, e nessa biópsia você teve a felicidade de puncionar o local que é suspeito da ressonância. Aquela areazinha mais escurecida na ressonância, por sorte, a biópsia pode ser feita por via transretal ou perineal, e ali vai ser então coletado um fragmento e feita análise, e na análise vem então a celularidade, os tipos de células que tem ali, veja que é diferente. Aí nós estamos na célula, enquanto no exame da saliva nós vamos estar vendo a constituição do genoma, da árvore genética da pessoa, como que está tendo aquela árvore. Por exemplo, alguém na família, o pai, tem um câncer de próstata. Existe uma chance muito grande de um dos filhos ter o câncer de próstata. E aí, nesse caso, dependendo do lugar que ele estiver, pode ser feita então a coleta da saliva. Esse exame da saliva seria um exame mais, trocando, né, com uma palavra simples, mais superficial, mais simples, ou ele é mais ou menos parecido um com o outro, assim, na questão da complexidade? Na verdade, é um exame bem mais complexo, porque ela envolve profissionais que têm mais experiência no assunto. É um exame que você vai envolver bastante o lado genético, tem que ter o padrão, né, normal de acompanhamento. São poucos os colegas que têm essa atribuição no Brasil, que conseguem fazer esse tipo de exame. É um exame novo, ele já está há algum tempo assim, já em desenvolvimento, já está há algum tempo também sendo feito nas clínicas aqui no Brasil? São poucos os lugares no Brasil que são feitos, né? Exatamente pela dificuldade em você fazer um apanhado assim nos descendentes e tudo mais, e também ver em qual lugar que está fazendo esse exame bem feito, né? Em compensação, nos Estados Unidos e também na Europa, que não dá para comparar conosco, lá então eles fazem de rotina. Esse exame atualmente no Brasil, então, é só particular. Só que você tem que ir para um centro maior, centro tipo São Paulo, Rio de Janeiro, que lá eles têm essa possibilidade. Enquanto nós aqui, nós ainda estamos naquela primeira fase, fazer o diagnóstico e o tratamento, né? Os descendentes, nós acompanharemos então dessa maneira, a partir de 50 anos, fazendo exames e tudo mais. Com relação à árvore genealógica de toda a família, essa tem feito em grandes centros através desses exames que nós estamos apontando. E em todos esses anos como profissional, como que o senhor tem visto, né, essa evolução tecnológica, como que o senhor vê o futuro, né, na urologia com essas evoluções, como que você acha que vai ser daqui para frente? Eu venho lá dos tempos dos anos 70, em que eu me era considerado assim, vamos dizer assim, a grosso modo, um padre que era chamado para dar extrema unção. O câncer de próstata já estava de tal maneira avançado que a pessoa estava acamado, morrendo de dores ósseas, já estava invadindo tudo.
órgãos nobres já estavam, fígado, cérebro, etc., já tinha. E de uns anos para cá, a partir de aproximadamente, como a gente falou, dos anos 80 em diante, surgiu um marcador que é só da próstata, o PSA. Foi conseguido isolar esse PSA, que na verdade é uma enzima que ela faz parte do mecanismo de ejaculação. Quando há ejaculação, essa enzima rompe o coágulo seminal e faz com que os espermatozoides permaneçam dentro da mulher vivos, nutridos pelo coágulo seminal e faz a perpetuação da espécie. E esse PSA é uma enzima que rompe a cápsula desse coágulo seminal. Veja que foi estudado em cima disso e só nesse momento é que então encontra-se o PSA. Veja que descoberta. A partir daí nós conseguimos identificar o nível que está o PSA e a partir daí correr atrás de uma possibilidade, dependendo da qual a altura de nível que ele está, para facilitar então realmente o diagnóstico. A partir daí muita coisa foi encaminhando e hoje em dia se suspeitava da possibilidade do lado então de hereditariedade e hoje em dia isso já está sendo feito com mais afinco, mais importância, ainda embora nós estejamos um passo atrás ainda, né? Temos ainda que nos preparar para novidades que vêm por aí, e entre elas a pesquisa genética, né, que a gente está batalhando em cima. E atualmente, assim, como que aqui na clínica, como que o senhor faz os exames, o preventivo também, né? Tem ali aquela parte polêmica que muitos homens não gostam, né? Então, tudo isso faz parte, né, do cotidiano, né, dos seus atendimentos. Os dois associados, toque retal mais a dosagem do PSA, a chance da gente identificar um tumor de próstata vai lá para 90%. E esses exatos 10, pouco mais, para a gente fechar o diagnóstico, a gente faz a ressonância. Pela ressonância, então, a gente vai coletar a biópsia, e na biópsia, seja ela via transretal ou via perineal, que a gente, então, faz análise, então, de como que estão as estruturas da célula, todo o padrão estrutural da glândula, se essas células estão malignas, se essas células estão hipertrofiadas, enfim, o patologista nos dá esse norteamento aí. Daí para frente, a gente conduz o tratamento, se é tratamento só mesmo com antibiótico, tipo prostatite, se é com remédios que atuem mesmo na glândula por hiperplasia, se indica-se cirurgia por hiperplasia e assim por diante. A única prevenção é através dos exames preventivos, né? Ainda nós estamos lançando mão dos exames preventivos, nós não conseguimos fazer assim como a gente gostaria que fosse pela saliva, né? E a saliva, sim, é naqueles que já têm o diagnóstico feito. Lá atrás tem um ancestral dele que teve o tumor, um ancestral vizinho, tipo pai, tio, avô ali, teve o tumor, né? O diagnóstico confirmado. Então ali é mais fácil de fazer isso. É que nossa árvore genealógica é muito mista e por isso mesmo muito difícil. A nossa quantidade de genético tem muito mais do negro, tem muito mais do índio, tem muito mais do europeu de uma maneira geral. Então, fica muito difícil de você direcionar, conforme a gente vê os profissionais dessa área falarem, né? E agora, atualmente, assim, qual que é a idade dos grupos, dos homens que devem, né, procurar esses exames preventivos que o senhor mencionou? Ainda continua naquela casa dos 40 anos? Aumentou, diminuiu? Como que estava? Boa pergunta. Hoje em dia, ficou mais ou menos assim. A Sociedade Brasileira de Urologia e o Ministério da Saúde, que é quem norteia isso aí, eles estão ainda dizendo às pessoas que teve um câncer de próstata na família, procure a partir de 45. E a partir de 50, a todos os homens indistintamente, com ou sem tumor na família. A rigor mesmo, se a pessoa que teve um câncer de próstata na família vier nos procurar e fazer os exames bem corretos, a chance de escapar com essa doença que é extremamente comum e altamente mortal, é a chance muito grande da pessoa sair dela.